professores e professoras, sejam bem-vindos à nossa TPC de hoje. Vamos para a tela dar uma olhadinha no tema que a gente vai tratar? Nós vamos tratar de dois temas hoje. A nossa pauta vai ser dividida em dois blocos. O primeiro tema corresponde ao documento orientador, recuperação e aprofundamento nos componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática. No segundo, a gente vai fazer um breve estudo sobre o currículo paulista etapa ensino médio. Vai ser apenas um estudo inicial hoje. Mas antes, a gente vai ver um vídeo de sensibilização. Convido vocês a apreciarem esse poema tão lindo e a gente pode refletir sobre o acreditar, sobre os sonhos. Vamos lá? Eu espero que cada palavra desse poema de hoje abrace o coração de todo sonhador desse país e que nunca deixe de acreditar. Eu disse, acredite. Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova. É dispensar a certeza que geralmente comprova, pois a dúvida é uma dívida e a conta só se renova. Acredite, meu povo. Acredite no improvável, acredite no impossível. Enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível. E enfrente o que para muitos parece ser invencível. Acredite em você, na força da sua fé, nas vezes que você teve que remar contra a maré. Cada não que alguém lhe disse deu forças para que surgisse um desejo de provar que quando a gente tropeça, se levanta e recomeça, sem parar de caminhar. Acredite em tudo aquilo que lhe torna diferente, em tudo que já passou e no que vem pela frente. Acredite e seja forte, não espere pela sorte, não espere por ninguém, pois de tanto esperar você pode estacionar e deixar de ir além. Acredite e não se explique, pois poucos vão entender. Só se compreende um sonho se o sonhador for você. A quem possa lhe animar, a quem possa duvidar, a quem lhe faça seguir, mas não descuide um segundo, pois muita gente no mundo quer lhe fazer desistir. Acredite, pense, faça, use sua intuição, transforme sonho em suor, pensamento em ação, enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha e que isso é natural. Cair para se levantar. Aprender para ensinar que o bem é maior que o mal. Que primeiro a gente planta e só depois vai colher. O roteiro é sempre esse: lutar para depois vencer. E que a arma mais potente seja sempre a sua mente, munida só de bondade. Se você não se entregar, dá até para acreditar nessa tal humanidade. Enfim, acredite em tudo que é bom e lhe faz bem. Acredite inclusive no que lhe faz mal também, já que para se proteger é preciso conhecer o que vai se enfrentar. E que você nunca esqueça, não importa o que aconteça, não deixe de acreditar. Valeu, Braulio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu particularmente gostei muito. É importante a gente refletir sobre isso, não é? Não é fácil. Esse momento que a gente está passando, ainda mais. Mas vamos lá, com fé, com coragem, a gente consegue. Agora vamos voltar para a pauta e partir para a atividade 2. Atividade 2 é bem simples, vocês já conhecem. A gente vai apresentar os objetivos e a atividade da pauta. Fique ligado porque a gente vai explicar a divisão dos blocos dessa pauta e a nova lista de presença. Eu trago os objetivos com mais detalhes, como ele está na pauta. Então, primeiro, refletir sobre a potencialidade dos materiais de apoio São Paulo Faz Escola na elaboração de planos de aula que promovam o desenvolvimento de habilidades essenciais por meio das habilidades de suporte. Na verdade, por meio dessa identificação das habilidades de suporte. A gente também vai conhecer as principais mudanças do currículo paulista na etapa referente ao ensino médio. Sabemos que a partir do ano que vem, 2021, inicia a implementação deste currículo. Então, a gente já começa a estudar ele, a entender o que mudou e o que não mudou. Para alcançar esses objetivos, pensamos em 6 atividades. Sensibilização, já fizemos. Apresentação dos objetivos, estamos fazendo agora. E
Atividade 3, que vai ser o estudo dos principais pontos abordados no documento orientador, né, de recuperação e aprofundamento. Essa atividade ela vai ficar no bloco 1 da pauta. Então, se você, professor, só vai fazer um ATPC, a gente pede que você faça pelo menos até a atividade 3 e depois que terminar essa atividade 3 do bloco 1, você vai lá na avaliação e responda a lista de presença. Isso vai compor mais ou menos a carga horária de 45 minutos. Depois a gente entra para o bloco 2 e a gente faz a atividade 4, e aí sim é o estudo do currículo paulista, né? Só a abordagem inicial. Depois a gente faz uma sistematização das duas atividades e na atividade 6 a gente faz a avaliação e lista de presença. É importante dizer para você, professor e professor coordenador, que a avaliação agora ela vai funcionar como lista de presença também. Assim que a gente terminar, então, de fazer ou a ATPC completa, né, que compõe 2 ATPCs, ou uma dos dois blocos, é importante que você assine a lista de presença, porque a planilha que ela gerar, a gente vai enviar para as escolas para ajudar nos registros aí do professor coordenador, tá bom? Então é importante que não deixe mesmo de realizar esse preenchimento do formulário. A gente explica melhor no final aqui da TPC. Então vamos lá. Esse é o documento, a fotinho dele que está na tela, ele também está disponível na íntegra aqui na descrição do vídeo. E o que ele vai tratar? Primeiro, como elaborar os planos de aula de recuperação e aprofundamento. Essa é uma finalidade desse documento. A segunda propor aí as habilidades essenciais e a suporte, e aí é um exemplo para cada componente curricular vai ser dado, e atividades elaboradas para o desenvolvimento da habilidade essencial. Então, a gente vai verificar como que essa habilidade pode estar acontecendo no retorno das aulas presenciais. Nós fazemos a ATPC a nível de diretoria de ensino, pensando na realidade aqui da nossa região. A diretoria de ensino, há algum tempo, vem propondo itinerários formativos. Não sei se vocês se lembram. Eu vou tentar colocar aqui na tela. Lembram desse documento orientador que a gente fez em 2017? Esse documento, ele fazia com que você, para fazer uma atividade de recuperação intensiva, por exemplo, voltasse lá no caderno do aluno, onde aquela habilidade do SARESP era tratada. Então, essa aqui é H14, por exemplo, identificar o sentido de operadores discursivos ou processos persuasivos utilizados em um texto argumentativo, ela aparecia lá no caderno do professor ou do aluno do 8º ano, aí tinha as páginas, né, nesse documento orientador, aparecia também no 9º ano, e assim o professor podia voltar nesses materiais e preparar um estudo, uma aula de recuperação intensiva. Vocês se lembram que então que a diretoria de ensino já fazia isso? Então, a gente vai propor aqui uma lembrança mesmo, uma retomada disso, desse movimento que a diretoria fazia. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente recorda desse movimento que a diretoria já fazia. Relate aqui nos comentários abaixo o que você recorda a respeito dos itinerários de aprendizagem abordados nos documentos orientadores desenvolvidos pela diretoria de ensino desde 2017. E aí você pode responder também, a espiralidade do currículo já era considerada nessa época para compor os planos de recuperação intensiva? Coloca aqui um sim, não, explica o que você lembra disso. E se você é um professor que está iniciando agora, pode também escrever que você está iniciando agora, que você não se recorda, tá bom? Mas quem se recorda, coloca aqui para a gente ver o que vocês lembram desse movimento. Pois é, eu acredito que muitos professores devem ter colocado coisas bem interessantes, né, aí nos comentários abaixo, e a gente percebe realmente que a diretoria já fazia esse movimento de olhar as habilidades que estavam presentes em séries e anos e que iam retomando com uma intensidade maior de dificuldade, né? Até para ampliar mesmo o repertório dos alunos. Olha só, o documento orientador, e agora a gente vai voltar nele,
ele faz esse movimento, além de também buscar uma boa situação de aprendizagem, que a gente já estudou bastante aqui também na diretoria, por meio de 3 pontos. Ativação inicial, que é realmente levantar esses conhecimentos prévios dos alunos, fazer uma sondagem, o desenvolvimento da própria atividade e a finalização. E aí, na finalização, a gente tem a sistematização de tudo que foi aprendido. Percebam que agora a gente já está focado no estudo do documento orientador da SEDUC, tá? Só para a gente não confundir com o que eu apresentei agora da diretoria de ensino. Então, voltando para esse documento orientador da SEDUC, o que ele apresenta? Ele apresenta uma sugestão de rotina para essas aulas focadas em recuperação e também aprofundamento. Como que seria? Para os professores que têm 3 a 4 aulas semanais, esses professores trabalham uma aula semanal de recuperação. Isso no retorno das aulas. Os professores que têm 2 aulas semanais, eles trabalham uma quinzenal de recuperação e aprofundamento. Então, essa é a rotina que vocês precisam pensar para desenvolver os planos de recuperação. Agora a gente vai dar um exemplo prático de como se pode construir esse plano de aula para essa proposta de recuperação e aprofundamento. A gente vai dar um exemplo para o componente curricular arte, mas vocês podem também utilizar a mesma ideia dos outros componentes curriculares. Então aqui o exemplo é do 9º ano. Vamos supor que os alunos voltaram aqui para as aulas presenciais, e aí você vai apresentar essa proposta de recuperação para ele. A habilidade essencial que você pode escolher é esta: explorar e criar improvisações, composições, trilhas sonoras e arranjos, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos acústicos, eletrônicos, convencionais ou não convencionais, outros materiais sonoros ou recursos de tecnologia digital, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. Note que essa habilidade essencial ela está para o 9º ano. Pensando nessa habilidade essencial, a gente consegue perceber que lá no 8º ano ela aparece com uma escrita um pouco diferente, mas ela vem como explorar e analisar elementos constitutivos da música. E aí vem falando quais elementos seriam esses. Lá no 7º ano, ela aparece como explorar e analisar instrumentos acústicos. Percebam a semelhança entre essas habilidades. E lá no 6º ano, ela aparece como explorar e analisar paisagens sonoras, sons corporais e instrumentos musicais não convencionais. E aí vem o restante da habilidade. Então, esta habilidade relacionada à música, ela aparece de forma até semelhante nas 3 séries anteriores, né? O documento orientador propõe que seja feita, então, uma atividade inicial. Lembra que eu falei para vocês? A sondagem ou levantamento de conhecimentos prévios. Propõe que vocês elaborem perguntas. Aqui, a gente tem sugestões de perguntas ligadas a essa habilidade essencial e as habilidades suportes. Olha a pergunta que vem. O que é improvisação? O que é composição? E aí segue uma sequência de perguntas dentro do contexto da habilidade. A gente percebe, então, que lá no documento São Paulo Faz Escola, também aparece uma sondagem muito semelhante para o 8º ano. Olha lá, olha as perguntas que aparecem. Você sabe o que é uma improvisação musical? O que você entende por composição musical? São muito semelhantes, então, as questões que estão postas para a recuperação da turma de 9º ano, da habilidade essencial. Mas a suporte, ela fez esse voltar aí em até um material do 8º ano. Então, percebam isso, é bem importante. Olha lá, era um destaque. Ainda na ativação inicial, a gente consegue perceber que existe, além da sondagem, um momento de apreciação. E aí, esse momento busca contextualizar, né, relacionar os objetos do conhecimento com o cotidiano do estudante. Então, do que é micro para o que é macro, para o que é maior.
aí vai apresentar os conceitos, né? Os instrumentos musicais acústicos, os eletrônicos, e aí o estudante ele vai conhecer esse campo todo para conseguir compreender e desenvolver a habilidade. Como ainda é um momento de ativação inicial e de apreciação, esse documento orientador ele propõe alguns links onde você localiza vídeos que vão ajudar o aluno a começar a ir para o macro, né? Então, o que é improvisação musical, aí tem um vídeo lá disponível para o acesso, o que é composição. Notem que a gente ainda está no desenvolvimento daquela mesma habilidade essencial do nono ano. E aí chegamos finalmente no desenvolvimento da própria atividade ou situação de aprendizagem, né? Para ficar melhor. A gente consegue perceber que o desenvolvimento da atividade propõe que os alunos retomem os objetos de conhecimento já trabalhados anteriormente, apresentem novos objetos de conhecimento, né? Orientação de registros, roda de conversa para verificação da aprendizagem e se há necessidade de intervenção pedagógica. Então, como é que isso aconteceria? Lá no documento orientador é proposto que o professor inicie a atividade conversando com os estudantes sobre os conceitos de improvisação e composição, trilha sonora, arranjos musicais. Depois, ele viria organizando a turma em grupos, né, e orientando a criação de improvisação colaborativa, de uma trilha sonora para uma história, para um personagem, aí seria de livre escolha do aluno. Depois, explicação, aliás, o professor teria que explicar que a produção podia ser realizada utilizando vozes, sons corporais. Isso tudo está bem relacionado à habilidade desenvolvida. Aí a produção ainda poderia ser gravada, né, e socializada aí pelo grupo de alunos, alguma rede social, né? Então tudo isso ia acontecer no desenvolvimento. Isso seria uma ação expressiva para os alunos. E aí se propõe que esse plano de aula seja encerrado com um momento de finalização ou sistematização, na verdade, dos objetos de conhecimento aprendidos, dos registros, né? Isso tudo numa roda de conversa final. Para isso, algumas estratégias aí são apresentadas, bem simples mesmo. Então, a retomada dos registros dos alunos e até do professor, a organização dessa roda de conversa com a turma sobre os objetos de conhecimento e os modificadores trabalhados na atividade. É importante que o professor, nesse momento, também faça perguntas simples, né? Permitindo aí que todos coloquem as suas ideias. E anote também na lousa palavras-chave à medida que os alunos forem colocando aquilo que a habilidade requer. Então, ele vai anotando esses pontos na lousa, vai ligando um ponto com o outro, sistematizando aí no final da situação de aprendizagem. Vale ressaltar que, além de você, professor, estar trabalhando nos planos de recuperação, a SEDUC, a partir do dia 13/10, por meio do Centro de Mídias, vai também apresentar algumas aulas voltadas à recuperação e aprofundamento. Justamente porque os alunos vão estar em revezamento, né? Então, alguns no presencial, outros à distância, para compor aí essa organização melhor. Agora, professor, você vai vir aqui na descrição do vídeo, vai abrir esse documento que a gente está estudando, vai acionar os links contidos lá na página 11, escolhe o seu componente curricular, é claro, né? E anote no seu caderno, no seu diário de bordo, os pontos focais para a preparação de seus planos de aula. Vai ter o tempo aí de 10 minutinhos, tá bom? Agora que você já pausou o vídeo, já estudou um pouquinho de como está esse exemplo para o seu componente curricular, né, de realizar os planos de aula, a gente dá uma dica para você. Não só para o professor de arte, mas os professores de todos os componentes. A gente abriu aqui na diretoria de ensino o concurso Arte 5. Aqui no vídeo vocês conseguem ver o site, onde vocês vão encontrar as categorias, o regulamento, as inscrições, tudo direitinho. Como funciona esse concurso?
Arte 5 porque ele está dividido aí em 5 linguagens, as 4 linguagens da arte convencionais, né? Arte visual, música, teatro e dança, e a quinta compõe as linguagens integradas. Para cada linguagem, o aluno pode versar sobre o tema protagonismo juvenil em meio a adversidades. Notem que, para a música, a gente pede que o aluno faça uma composição e apresentação de música autoral que concorrerá para se tornar o hino oficial do Grêmio Estudantil. Ou seja, está ligada à composição, como a gente viu nas habilidades, na habilidade essencial a ser trabalhada para a recuperação. Isso quer dizer que você pode usar esse concurso para, no produto final do aluno, ou seja, naquela ação expressiva dele, o que ele criou pode concorrer a prêmios, né? E principalmente ter uma vitrine aí, ser visto por mais gente aquilo que ele fez. Então, basta inscrever o vídeo que ele conseguiu compor, com a obra que ele compôs, nesse concurso. Isso vai ser muito legal para os alunos. Então, assim, algo motivador mesmo para o trabalho dele. Chegamos agora no bloco 2. Para aqueles professores que têm só um ATPC, a cumprir aqui da diretoria de ensino, eu peço que você adiante um pouquinho esse vídeo e vá lá na atividade de avaliação e lista de presença. Ou você vem aqui na descrição do vídeo e já preenche o formulário, né? Responde o formulário e assim a lista de presença sua e a avaliação já vai estar preenchida. Para aqueles professores que continuam com a gente chega no bloco 2, atividade 4, que vai ser esse estudo do currículo paulista etapa ensino médio, uma abordagem inicial. Aqui, professor, a gente vai conhecer as principais mudanças ou as mais significativas que ocorreram com esse novo currículo da etapa do ensino médio. Em 2020 e 2021, os professores vão precisar passar por formação, né, pensando nessas mudanças, por isso a gente inicia aqui no ATPC. 2021 a 2023 terá a implementação do currículo, ela vai ser progressiva. Em 2021, a primeira série do ensino médio já vai fazer uso do novo currículo. Os materiais também já vão estar disponíveis, né, para os materiais de apoio para essa implementação, para a primeira série do ensino médio. Em 2022, a primeira e a segunda série do ensino médio vão estar passando pelo currículo paulista, etapa ensino médio. E 2023, a terceira série inicia. Tudo por quê? Porque a gente precisa pensar no projeto de vida mediante essas mudanças que ocorreram no currículo. Vamos ver como fica a organização curricular. Então, a estrutura dele vai ficar da seguinte forma: 3.150 horas durante o período de 3 anos, sendo 1.800 horas para a formação básica geral e 1.350 horas para os itinerários formativos. Notem, né, que a rede estadual ela expandiu em horas e que os itinerários formativos vão ter mais do que a carga horária definida pela BNCC, pela legislação. O componente curricular do Inova, na verdade os 3 componentes curriculares do Inova, eles vão estar presentes no ensino médio, vai ser muito importante essa presença deles também. Por isso, teve essa expansão aí de carga horária. Vamos ver aí a formação básica, o que ela traz para a gente, né? Então, ela vai trazer a área de linguagens e suas tecnologias, que vai compor língua portuguesa, arte, educação física, língua estrangeira, matemática e suas tecnologias, ele vai compor matemática, ciências humanas e sociais aplicadas, então vai compor geografia, história, filosofia, sociologia e ciências da natureza e suas tecnologias. E aí a gente tem biologia, química e física. Isso tudo para a formação básica de 1.800 horas. Vamos ver então para os itinerários formativos o que entra. Vai entrar então todas as linguagens que eu já falei da formação básica e além disso a formação técnica e profissional. E aí a gente vai ter o Novotec para expandir aí os itinerários formativos e fazer mais sentido esse currículo para a escolha dos alunos. Mas o que são os itinerários formativos? Como eles são formados? Bom,
Vocês já viram a coletiva de imprensa em que o secretário fez a apresentação do currículo paulista, lembrando que ele foi aprovado só no estado de São Paulo, então saiu na frente em relação a todos os outros estados que ainda estão construindo o currículo. E eu sei também que vocês lembram, a gente passou pelaquela consulta pública, onde a gente olhava como ele estava sendo construído e colocava aquilo que a gente achava, né, se precisaria mudar alguma coisa. Bom, os itinerários formativos, eles foram muito falados nessa época, mas ainda às vezes fica uma dúvida, né? Então, como ele vai ser composto? Primeiro, 4 horas do conhecimento, então, vão ter itinerários formativos em que o aluno escolherá entre essas 4 áreas do conhecimento. Também ele vai poder optar pela formação técnica e profissional, ou até por itinerários integrados, que vão misturar as áreas do conhecimento, e às vezes as áreas do conhecimento com a formação técnica. Então aqui na tela tem um exemplo. O estudante ele vai poder, né, e dever escolher uma das áreas de conhecimento, a formação técnica, então, ou um dos itinerários integrados para o seu aprofundamento. Lembrando que primeiro ele passa pelaquela formação básica e depois ele aprofunda em um desses movimentos. Aqui a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Quem teve a oportunidade de estudar a BNCC, o novo ensino médio, vai poder olhar para o currículo paulista e perceber que ele está bem alinhado ao que foi proposto. Por isso, eu vou trazer agora para vocês um vídeo criado pelo MEC explicando as principais mudanças que ocorreram aí e que são solicitadas para o novo ensino médio. Vamos assistir? As mudanças propostas pelo novo ensino médio buscam tornar o aprendizado mais interessante, significativo e efetivo para os jovens. Primeiro, os currículos serão compostos por uma parte comum e outra flexível. A parte comum deverá ter como referência a BNCC, que descreve as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas por todos os estudantes. A parte flexível será de livre escolha dos estudantes, de acordo com seus interesses e com a disponibilidade de vagas nas escolas e redes de ensino. A segunda mudança é a necessidade de trabalhar as chamadas competências gerais da educação básica. Apresentadas na BNCC, elas promovem a educação integral e colocam os estudantes no centro da vida escolar. As competências gerais desenvolvem os aspectos físicos, intelectuais, culturais, sociais e emocionais dos alunos. A ideia é estimular a autonomia, o protagonismo e a responsabilidade dos jovens em relação às suas escolhas presentes e futuras, para que sejam capazes de planejar e executar seus projetos de vida. Isso vai envolver decisões sobre a continuidade dos estudos, o começo de uma carreira, o envolvimento com atividades comunitárias e a vida pessoal e familiar, entre outras dimensões. Apoiar os estudantes a definir seus projetos de vida também será fundamental para que estejam preparados a escolher um ou mais itinerários formativos que se encaixem com seus interesses e objetivos. Uma terceira novidade é a ampliação progressiva da carga horária. Antes da Lei 13.415, as escolas de ensino médio deviam ter jornada mínima de 800 horas anuais, o que representava, em média, 4 horas diárias de aulas. Agora, até 2022, todas as instituições deverão ampliar a jornada para 1.000 horas por ano, o que aumenta o tempo de permanência na escola. Além disso, o novo ensino médio busca expandir a oferta de escolas em tempo integral. Esse modelo tem se mostrado bem-sucedido em vários estados brasileiros. Com todas essas mudanças, o Exame Nacional do Ensino Médio também terá de se adaptar. O Enem passará a ter 2 etapas. Na primeira, os candidatos farão uma prova baseada nas aprendizagens da formação geral básica. Já a segunda etapa avaliará os conhecimentos desenvolvidos nos itinerários formativos. As instituições de ensino superior que aceitarem o exame deverão considerar os resultados de ambas as etapas como critério de acesso em seus processos seletivos. Essas mudanças dependem de cronograma de trabalho que ainda será definido pelo Ministério da Educação.
Vamos continuar então com os itinerários formativos. É interessante observar que o componente curricular Projeto de Vida do Inova, ele tem papel fundamental no suporte e na orientação dos estudantes para o processo de escolha dos itinerários formativos. Então, às vezes a gente pensa, mas o aluno não vai saber escolher. Por isso que a implementação é gradativa, né? Ela aborda primeiro a primeira série do ensino médio, até para que o aluno adentre ainda mais no seu projeto de vida e consiga fazer a escolha do itinerário formativo quando chegar na terceira série do ensino médio. Isso vai ser possível, então, se ele passar pelos componentes do Inova. Por exemplo, com as eletivas, ele tem a oportunidade de começar a tomar decisão sobre o que ele deseja aprender, né, se tornar protagonista aí desse aprendizado. Com a tecnologia e inovação, ele consegue aprofundar seus conhecimentos na área de conhecimento escolhida nos itinerários formativos. E o projeto de vida vai ajudar nesse direcionamento. Então, no quadro que a gente pode ver a composição dos itinerários formativos, mais o Inova. E é importante verificar que o professor vai manter a mesma carga horária dele, com a oportunidade de aprofundar o desenvolvimento de habilidades, né, dos estudantes, em um número menor de turmas, mas com mais aulas para cada turma. Por isso se propõe esse aprofundamento. Convido vocês a assistir outro vídeo do MEC, agora mais focado nos itinerários formativos. Vamos lá. Os currículos do novo ensino médio deverão ser compostos por 2 blocos articulados e indissociáveis. A formação geral básica, referenciada na Base Nacional Comum Curricular, e os itinerários formativos, em que os estudantes poderão escolher o que aprender conforme seus interesses e as possibilidades de oferta das redes e escolas. Neste vídeo, vamos entender melhor os itinerários formativos. Quais são seus objetivos, como eles podem ser organizados e de que modo essa novidade impacta a vida do estudante. Segundo os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, documento preparado pelo Ministério da Educação para orientar as redes de ensino e as escolas públicas e privadas, os itinerários formativos deverão atingir 4 objetivos. Primeiro, aprofundar e ampliar as aprendizagens relacionadas às competências gerais da educação básica, às áreas do conhecimento e/ou à formação técnica e profissional. Segundo, consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que eles realizem seus projetos de vida. O terceiro objetivo é promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Por fim, os itinerários formativos visam a desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, na escola, no trabalho e/ou na vida. Esses itinerários formativos poderão propor um mergulho dos alunos em uma determinada área, nas linguagens, na matemática, nas ciências da natureza ou nas ciências humanas e sociais aplicadas, com uma abordagem prática para os estudantes aplicarem os conhecimentos em diferentes contextos. Já os itinerários de formação técnica e profissional terão o papel de promover a qualificação dos estudantes para o mundo do trabalho, seja por meio de cursos técnicos de nível médio, seja por meio da oferta de um ou mais cursos de formação inicial e continuada, desde que articulados entre si. Programas de aprendizagem profissional, como o Jovem Aprendiz, também poderão entrar neste tipo de composição. Redes e escolas poderão ofertar itinerários formativos integrados, por meio de arranjos curriculares que combinem mais de uma área de conhecimento e/ou da formação técnica e profissional. Ou seja, é possível criar itinerários em uma única área ou que reúnam, por exemplo, conhecimentos de ciências da natureza, linguagens e matemática. Independente do tipo de itinerário formativo,
Ele precisará se organizar em torno de pelo menos um dos seguintes eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Essa orientação vale inclusive para a formação técnica e profissional. Cada um desses eixos tem um foco pedagógico específico e um conjunto de habilidades que precisa ser desenvolvido seguindo o que está disposto nos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. No eixo investigação científica, propõe-se ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade por meio da realização de práticas e produções científicas. O eixo processos criativos tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos focados no uso da criatividade. Já o eixo mediação e intervenção sociocultural busca ampliar a capacidade dos estudantes de realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. Por fim, o eixo empreendedorismo visa a expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida. Como os 4 eixos estruturantes são complementares, é bastante recomendável que os itinerários formativos incorporem e integrem todos eles. Assim, garante-se que os estudantes experimentem diferentes situações de aprendizagem e desenvolvam um conjunto diversificado de habilidades relevantes para a sua formação integral. Ao criar itinerários formativos, deve-se levar em conta as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, avaliar o contexto da região em que a escola está inserida e considerar as condições de infraestrutura, o perfil e a disponibilidade do corpo docente das redes e escolas. Em municípios com apenas uma escola de ensino médio, por exemplo, pode ser mais difícil garantir que os estudantes tenham acesso a um conjunto mais diversificado de itinerários dentre os quais possam escolher. Para superar isso, é possível pensar em parcerias entre escolas de diferentes municípios, com compartilhamento de transporte escolar, em convênios com outras instituições da cidade para oferta de outros espaços e oportunidades de aprendizagem, ou em atividades à distância. Também é fundamental realizar um processo qualificado de escuta dos jovens, para que suas opiniões sejam consideradas no processo de criação dos itinerários formativos. Assim, será possível identificar seus interesses e vocações e assegurar que os itinerários realmente contribuam com o desenvolvimento de seus projetos de vida. Agora a gente vai abordar como ficam esses itinerários formativos na área de linguagens e suas tecnologias, né? Na nossa área. Então ele propõe algumas coisas, né? Primeiro, a flexibilização curricular. Então a gente tem um conjunto de habilidades, mas ela é mais flexível, ainda mais quando ela se integra a outros componentes ou até outras áreas do conhecimento. Propõe-se aprofundamento, né, da formação básica, então ele passa todo mundo pela mesma formação básica, mas depois pode ser aprofundado e aqui na área de linguagens. E aí o atendimento das demandas do mercado de trabalho, né, considerando também essas mudanças que acontecem tecnológicas e também o que um estudante quer. Então, a gente precisa pensar nesse jovem, esse estudante, que ele realiza um emaranhado de tarefas, né, todas ao mesmo tempo, né? Ele assiste pelo stream, vê TV, ouve música, ao mesmo tempo vai mexer no celular, né, acessa as redes sociais, é tudo isso junto e misturado. Então, as habilidades elas precisam compreender esse contexto, né, esse novo contexto vivido pelo aluno. Então, na área de linguagens e tecnologias, o agir, criar, ressignificar, propor alternativas de mudança, né, até para problemas sociais, e até globais, né, no contexto global, tudo isso tem que ser e vai ser, né, pelo currículo paulista visto. Para o currículo, é importante que o aluno perpasse aí pelos 4 eixos estruturantes que a gente vai olhar a seguir. Um eixo está voltado à investigação científica,
O segundo eixo, a processos criativos. Terceiro eixo, mediação e intervenção sociocultural. E o quarto, empreendedorismo. Numa próxima formação a gente aprofunda os eixos, mas aqui eu quero trazer para vocês o nosso organizador curricular. Aqui está bem pequenininho, não vai dar para vocês verem, mas o próprio documento que está aqui na descrição do vídeo, ele apresenta esses organizadores. Vamos ver como é que ele fica ali na frente. Vale ressaltar que esses 4 eixos estruturantes que eu acabei de apresentar para vocês não estão apenas na área de linguagens e suas tecnologias. Eles estão presentes em todas as áreas dos itinerários formativos e também na formação técnica e profissional. O organizador curricular está muito semelhante, a estrutura dele, para todos os componentes e todas as áreas. É importante que a gente, quando for estudar o currículo paulista, quando você for ter acesso ao documento, que observe isso, né, essa semelhança. Isso ajuda a gente a entender como ele está estruturado. Lembra que eu falei para vocês, e o vídeo também abordou isso, em que os alunos podem escolher uma linguagem ou ele pode optar por itinerários formativos que misturem as linguagens, lembra que integre elas? Aqui tem um exemplo de um organizador curricular que integra matemática e linguagens, ambas com as suas tecnologias. Olha lá, para alcançar essa competência geral, passando pelo eixo estruturante investigação científica, lembra que são 4, né? Esse aqui é só o primeiro deles. Ela mostra que a competência ela passa por identificar, selecionar, processar, olha quanta coisa, e analisar dados, fatos, evidências com curiosidade, atenção, criticidade. Nem vou continuar ela aqui. Olha o tamanho da dificuldade de chegar nisso. Para conseguir chegar aí, apresenta-se então, para a matemática, o investigar e analisar situação-problema, identificando e selecionando conhecimentos matemáticos, né? E até elaborando modelos para representação. Para a língua portuguesa, olha como é que se está. Investigar e analisar a organização e o funcionamento e ou os efeitos de sentido de enunciados discursivos, materializados nas diversas línguas e linguagens. E aí passa por imagens estáticas, movimento, até música, linguagem corporal, e aí entre uma série de outras, né? Então, integrando essas duas habilidades aqui, o próprio organizador curricular, ele apresenta esse pressuposto metodológico, que é a exploração, a investigação científica por meio de quê? De levantamento e análise de dados. E aí a gente pode pensar nos dados tanto estatísticos, né, e de situações problemas, considerando a organização e o funcionamento e os efeitos de sentido dos enunciados. Então, olha a mistura que se faz para alcançar essa habilidade que está aqui dentro das competências gerais de identificar, selecionar, processar e analisar dados e evidências com curiosidade. Então, os professores vão precisar sentar, organizar e pensar, né, junto com os materiais que vão vir, como isso pode se dar. Então, é junto, né, eles vão ter que pensar junto, vocês, né, para conseguir apoiar os alunos. Até aqui a gente falou bastante do ensino médio que ainda virá, né, das mudanças desse novo ensino médio. Agora a gente vai aproveitar esse tema para dar uma dica super legal para vocês, para os alunos, na verdade, que já estão fazendo o ensino médio, que ainda querem fazer o Enem. Um up aí para os estudos para o Enem. Então, vamos ver o vídeo. Olá, jovem, vai fazer o Enem 2020? Eu sou o professor Roberto, da Diretoria de Ensino de Taboão da Serra, e tenho uma super novidade para você. A FECAF fez uma parceria com as diretorias de ensino de Taboão da Serra e de Itapecerica da Serra, onde criamos um curso 100% online e totalmente gratuito para você mandar bem no Enem. E para participar é muito fácil. Basta clicar neste link que aparece em sua tela, digitar seu nome, telefone e e-mail e clicar em finalizar a inscrição. Pronto, você receberá todas as instruções de acesso pelo seu e-mail. Vamos te ajudar nessa, fechou? Não perde tempo e se liga no Enem!
Usem essa ferramenta e divulguem. Agora a gente vai passar para a atividade 4. É uma sistematização, a gente só vai retomar aí os pontos tratados na formação. Então hoje a gente viu no bloco 1 o jeito aí, como a gente consegue compor planos de aula para recuperação e aprofundamento. E no bloco 2 a gente fez um estudo inicial do currículo paulista, etapa ensino médio. Vimos a importância de retomar os objetos de conhecimento, pensando nas habilidades de suporte, né, imediata, aí no caso, que está mais próximo da habilidade essencial, e a relação com o material São Paulo Faz Escola. E também observamos que no currículo paulista, o professor vai continuar dando as suas aulas, né, do seu componente curricular, tanto na parte comum quanto nos itinerários formativos. Também a gente viu que as disciplinas vão ser mantidas no currículo do Estado de São Paulo, né, conforme determina a BNCC, e que nenhuma das disciplinas vai ser excluída. E a gente também deu um passeio bem breve pelo organizador curricular. E chegamos no final da nossa TPC. Para fins de registro de presença, né, bem como o aprimoramento da nossa prática, a gente pede que você, por gentileza, responda pelo QR Code ou pelo link abaixo este formulário. Não só os professores, mas os PCs. O formato do nosso registro aqui da diretoria de ensino lá na sede, ele mudou. Então a gente precisa saber exatamente quantos professores da nossa diretoria participaram ou assistiram, apreciaram nossa TPC e quantos professores coordenadores também. Então responde a este formulário, que também serve como lista de presença, todos os professores, tá bom? Então a gente aguarda a resposta de vocês e agradece demais por vocês terem estado aqui com a gente até o momento. Tchau e até a próxima!